Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação no conflito entre a Ucrânia e a Rússia para hoje, dia 15 de novembro de 2025. E vamos começar com os ataques que a Rússia efetuou durante a noite de hoje aqui na cidade de Starokonstantinov e segundo as fontes aqui na Ucrânia, a Rússia utilizou um total de 5 mísseis hipersónicos do tipo Kinjal. E esta é uma cidade bastante importante porque aqui existe uma base aérea, um aeródromo militar, onde os ucranianos costumam operar os caças F-16. E muito provavelmente foi este o alvo dos russos durante a noite de hoje. Contudo, não sabemos para já aquilo que foi atingido e os resultados deste ataque, mas 5 mísseis hipersónicos utilizados seguidamente, um a seguir ao outro, é algo bastante raro. Portanto, podemos referir que, de facto, a Rússia tentou, neste ataque, atingir algo bastante importante, como caças F-16 ou até alguma defesa antiaérea. Mas agora vamos passar à situação no terreno e analisar os avanços que tivemos no mapa nas últimas 24 horas e vamos começar pela direção de Zaporizhia, onde os russos continuam com a sua grande ofensiva nesta região. Vamos começar aqui pela porção mais a oeste desta ofensiva russa, precisamente pela vila de Stepnohirsk, e já temos relatos de algumas fontes que referiram avanços por parte da Rússia nos lados desta vila. Aqui mais pelo oeste e outro eixo de avanço deu-se aqui mais pelo lado a leste, contudo não tivemos nenhuma prova visual que confirmasse estes avanços por parte da Rússia. E eu vou relembrar que esta vila de Stepnohirsk é suprida por uma importante via logística que passa precisamente aqui no mapa. E os russos, no início desta ofensiva, não estavam a ter sucesso na conquista desta vila. E depois os russos começaram a avançar e a desenvolver um ataque a partir desta região aqui, a partir deste eixo e segundo algumas fontes, inclusivamente fontes ucranianas, alguns grupos de sabotagem e de reconhecimento da Rússia começaram já a operar neste território, nesta interseção de estradas e por isso cortaram a via de suprimento dos ucranianos ali. E depois desses relatos nós tivemos cada vez mais relatos precisamente desta vila de Stepnohirsk com avanços por parte dos russos. E por exemplo, ainda durante o dia de ontem, os ucranianos, utilizando as suas forças especiais, tentaram desenvolver um contra-ataque e desenvolveram de facto uma contra-ofensiva. Vemos ali os movimentos destas tropas ucranianas que estavam ali a recuperar o controlo sobre alguns edifícios, mas depois estas casas foram atacadas pelos drones russos. Portanto, as batalhas pela vila de Stepnohirsk prosseguem. Vamos agora à porção a leste desta direção de Zaporizhia, onde tivemos mais avanços registados por parte da Rússia. E vemos aqui estes territórios a vermelho mais intenso que foram conquistados pelos russos durante as últimas horas. Por exemplo, esta era a situação que nós tínhamos durante o dia de ontem, onde tínhamos apenas relatos de várias fontes que os russos conquistaram estes territórios a cinzento, mas como não tivemos provas visuais para isso não pintámos o mapa, mas as fontes que referiram estes avanços eram fontes principalmente neutras e pró-ucranianas, incluindo a Deep State, como podemos ver aqui. E já durante o dia de hoje tivemos essa confirmação dos avanços por parte da Rússia. Portanto, seguindo esta configuração do mapa, os russos conseguiram obter um avanço no terreno de cerca de 5 km. Isto apenas nesta direção, mas se calcularmos a distância entre a cidade de Poltavka e a vila de Veselye, temos uma distância de 6,5 km praticamente. E agora vamos às provas visuais. E temos aqui da vila de Yablokove um vídeo publicado pelas forças russas a mostrar como eles estavam a desenvolver a sua ofensiva nesta direção. E primeiramente vemos como os russos estavam a preparar as posições ucranianas com artilharia, com bombas do tipo FAB, mas também com alguns drones FPV. E depois os russos avançaram com a sua infantaria e conseguiram estabelecer as suas bandeiras em algumas posições. E depois, no fim deste vídeo, vemos algumas imagens de como os soldados russos estão a erguer as suas bandeiras e, portanto, temos aqui a confirmação visual destes avanços por parte da Rússia. Já aqui da vila de Veselye, mais ao sul, tivemos a confirmação
por parte das fontes ucranianas que publicaram um vídeo no qual estavam a mostrar ataques efetuados aos soldados russos que se estavam a deslocar ali ao lado da vila de Veselha. E estes ataques obviamente foram geolocalizados no mapa. Tivemos 3 episódios que são facilmente geolocalizados seguindo a configuração da imagem e estes episódios decorreram nestes pontos. E portanto temos a certeza que os russos também avançaram neste território. Além disso, da cidade de Guliáy-Polha tivemos umas declarações por parte de um deputado do parlamento ucraniano que referiu que a evacuação da população civil nesta cidade já foi iniciada. Além disso, ele referiu que os russos estão a avançar cada vez mais no território todos os dias e que estão prestes a semicercar esta cidade, não só pelo norte como pelo leste. E a verdade é que já referi há alguns dias atrás que a defesa na direção de Zaporizhia colapsou completamente porque todos os dias nós temos recebido avanços por parte da Rússia. E vamos recuar alguns dias atrás para nós vermos como a situação se estava a desenvolver. E eu vou colocar o mapa que nós tínhamos para o dia 11 de novembro. E portanto nós vimos alguns avanços russos aqui mais ao norte em direção à cidade de Veliko-Mikhailivka e depois tivemos um colapso total da frente de combate. Todos os dias ajustámos o mapa a favor dos russos que conseguiram conquistar todas as vilas aqui em torno das cidades de Poltavka e de Uspenivka até chegarmos na configuração do mapa que nós temos durante o dia de hoje. Vamos continuar e avançar em direção à cidade de Novopavlivka, onde tivemos mais avanços confirmados por parte das forças russas. Por exemplo, esta era a situação que nós tínhamos durante o dia de ontem, com algumas fontes a referir que a porção mais ao sul desta cidade já foi totalmente conquistada pelos russos, só que não tivemos até agora provas visuais destes avanços. Mas durante o dia de hoje, os ucranianos publicaram alguns vídeos a mostrar como eles estavam a atacar as posições russas na porção a leste desta cidade. E aqui estão estes vídeos que mostram que os ataques por parte dos russos desenvolveram-se quando as condições atmosféricas estavam favoráveis a eles, ou seja, numa situação de nevoeiro, que impede de facto uma atuação eficiente dos drones ucranianos. E os russos já aproveitaram esta situação não só em Pokrovsk, mas também aqui em Novopavlivka e em Zaporizhia. E nós vemos que alguns edifícios, algumas casas desta cidade foram atacadas pelos ucranianos e nós vemos como os soldados russos estavam a ocupá-las, a conquistá-las. Temos ali os vídeos e as imagens e obviamente duas destas imagens foram claramente geolocalizadas no mapa. Uma das casas atacadas situa-se ali e outra situa-se na porção aqui mais ao norte desta cidade. E se vocês repararem, ainda ontem nós tínhamos a área desta cidade pintada numa cor amarela mais intensa porque de facto trata-se de uma fortificação ucraniana, só que parece que os russos conseguiram quebrar as defesas desta cidade e portanto o fim desta cidade também está bastante próximo. E antes de irmos aqui à situação em Pokrovsk, queria discutir uma coisa com vocês que é a estratégia russa nesta guerra, ou nos últimos meses e no último ano desta guerra, deste conflito, e qual será a estratégia para o próximo ano e onde se vai dar a batalha principal. E se nós olharmos para a configuração do mapa que nós temos agora, para o dia de hoje, podemos ver que os russos desenvolveram nos últimos meses e até anos uma ofensiva precisamente nesta direção aqui. E portanto nós podemos ver que existe uma frente de avanço por parte dos russos que já tem um comprimento de cerca de 100 km, mais precisamente 120 km. Isto é uma frente bastante grande que vai permitir aos russos avançar em profundidade no território ucraniano, seguindo estes eixos aqui. E algo importante que nós podemos observar é que existe, na direção destes eixos, uma cidade muito importante, que é a cidade de Pavlograd. Vou até destacá-la no mapa para ser mais fácil explicar-vos a situação que acontece aqui. Esta cidade é mais uma cidade fortificada e é uma cidade bastante importante para a logística dos ucranianos, porque nós vemos que a partir desta cidade parte uma grande quantidade de linhas de ferro e de estradas
E é uma cidade que se situa num local estratégico para a defesa ucraniana, porque ela situa-se perto da linha da frente e permite que os ucranianos façam o suprimento das suas forças, não só na direção de Dnipropetrovsk e de Pokrovsk também, neste eixo especificamente, mas também para norte, em direção a Sloviansk, mas também algumas fontes ucranianas referem que uma grande parte da logística ucraniana em direção a Kharkiv também vem pela cidade de Pavlograd. E portanto os russos desenvolveram esta estratégia já há alguns anos, muito provavelmente, e é este o grande objetivo dos russos para o ano de 2026. Mas agora vamos avançar e analisar a situação no terreno em cidades específicas e agora vamos a Pokrovsk, onde também tivemos mais desenvolvimentos interessantes. Aqui a sul de Mirnograd tivemos um ataque russo registado a mais um edifício, a mais um prédio onde estavam localizadas forças ucranianas e vemos que um bloco daquele edifício foi completamente reduzido a ruínas e portanto é este o grande objetivo dos russos nesta fase, é destruir todos estes edifícios para que os russos possam quebrar esta defesa ucraniana nesta direção. Já da própria cidade de Pokrovsk também tivemos algo muito interessante. Os ucranianos efetuaram um contra-ataque localizado para abrir aqui um corredor de evacuação dos ucranianos que se encontram em Mirnograd. E esta ofensiva, este contra-ataque por parte dos ucranianos foi realizado pelas suas forças especiais e nós até tivemos um vídeo publicado pelos russos que mostra a atuação destas forças ucranianas que estavam a desembarcar a partir de um veículo armado ucraniano e depois estavam a conquistar este edifício. Este edifício é facilmente geolocalizado no mapa e este depois foi atacado por alguns mísseis por parte da Rússia. E foi destruído. Portanto, os ucranianos conquistaram especificamente este edifício aqui. Trata-se mais uma vez de uma manobra para tentar abrir um corredor de evacuação dos ucranianos que se encontram em Mirnograd. Além disso, batalhas ferozes estão a acontecer pela vila de Rodyansk e algumas fontes neutras referiram mais alguns contra-ataques por parte da Rússia e a conquista de alguns edifícios e de algumas casas nesta porção do mapa. E depois também tivemos um vídeo de um ataque ucraniano a ocorrer a alguns edifícios onde estavam localizadas as forças russas. E portanto temos a confirmação de que os russos controlam pelo menos a parte central desta vila. Contudo, esta é uma zona onde estão a acontecer batalhas bastante ferozes e sangrentas. Além disso, tivemos umas declarações por parte de Syrskyi que referem que a Ucrânia afinal vai continuar a contra-atacar as forças russas em Pokrovsk e que tem já um plano definido para isso. Contudo, não sei se esse plano vai ter sucesso ou não, mas quem o quer realizar é o próprio Zelensky, que ele até teve uma confusão com alguns generais ucranianos, porque ele referiu que a cidade de Pokrovsk é uma cidade muito importante, e é muito importante por causa daquilo que eu discuti. Caso os russos conquistem a cidade de Pokrovsk e aqui todas as cidades que se situam ao longo desta linha vermelha, nós podemos ver que nesta configuração do mapa que já não existem mais linhas defensivas ucranianas, porque eles simplesmente não tiveram tempo de as construir. Contudo, para segurar a cidade de Pokrovsk, é necessário gastar bastantes recursos. Portanto, Zelensky, por um lado, sabe que esta cidade é muito importante e que precisa de ser defendida e segurada, contudo, os generais ucranianos não estão muito dispostos a pagar este preço. E nós tivemos até um vídeo publicado pelos russos há 2 dias atrás, precisamente desta direção de Pokrovsk, a mostrar precisamente como muitos veículos ucranianos estavam a ser destruídos. Temos aqui bastantes ataques efetuados pelos russos, não só a carros assim mais baratos, como também a veículos armados, como os Humvees, e podemos contar dezenas destas destruições que são efetuadas diariamente. O vídeo tem uma duração de quase 4 minutos, mas temos bastantes outros mais publicados, mas isto mostra o preço que os ucranianos têm de pagar para segurar as suas defesas nesta cidade. Mas agora podemos continuar e vamos avançar no mapa e discutir a situação em Konstantinivka. E nos últimos dias os ucranianos têm vindo a realizar uma série de contra-ofensivas, especificamente nesta porção do mapa,
em torno das vilas de Pretchinha e de Stupochki, e até tiveram sucesso nestas tentativas e conseguiram restaurar o controle sobre alguns dos territórios. E os ucranianos realizaram estas manobras muito provavelmente para atrasar os russos nos avanços em direção à cidade de Konstantinivka. Vamos continuar e vamos em direção a Kupiansk. E daqui da direção de Kupiansk não tivemos nada de especial registado nas últimas 24 horas. E de Kharkiv e de Vovchansk também não tivemos nada de novo confirmado no mapa. E termino o meu vídeo por aqui. Se gostaram do vídeo, por favor, deixem o vosso gosto, subscrevam o canal e partilhem o vídeo. E eu relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.